Boa noite. Boa noite, radiação. Boa noite para você que está assistindo e participando da nossa celebração, do nosso encontro de forma online. Sempre que possível, a gente quer te ter aqui juntamente conosco. Quero te convidar de pé, a gente vai fazer nosso momento de adoração, um momento de experiência com Deus. Abre esse momento, abre o seu coração para engrandecer o nome dEle, para elevar a Ele agora a sua adoração. Que a sua mente e coração estejam conectados ao Deus Criador, ao Deus Pai, Espírito Santo. E que Ele seja o motivo de estarmos aqui hoje. Amém? Dentro da noite brilhou, das cinzas os seis ressurgir, não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus
Deus está conosco. Amém. Na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, o texto diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente pela palavra, somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E aí no final do texto diz assim: o resultado é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam da maneira que vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Será que a gente pode dizer o mesmo? Será que a gente pode dizer que o Evangelho de Cristo Jesus chegou até nós, não somente em palavras, mas em poder, no Espírito e em plena convicção? O texto nos dá indícios e nos mostra que quando nós damos lugar no nosso coração para que o centro dele pertença a Jesus, quando nós fazemos uma autorreflexão, quando nós aceitamos Jesus como o centro do nosso coração, nós removemos, nós tiramos o lugar que pertence a ídolos. Que ídolos, Paula? Talvez um ídolo que pertença ao seu coração ainda é a falta de perdão. Você nutre aquilo no centro do seu coração de tal maneira que você não deixa e você não dá espaço para que o Rei Jesus reine no seu coração. Talvez a arrogância seja o ídolo que você nutre no seu coração. O orgulho. O que é que toma o lugar de Jesus no centro do seu coração? Ou o que é que tomou o lugar de Jesus no centro do seu coração e que você pode dizer: o dia que eu aceitei a palavra dele, o evangelho dele, não chegou somente em palavra, mas chegou em poder, pelo Espírito Santo, com convicção na minha vida. Você tem convicção de que o seu coração não está tomado pelos ídolos atuais, não ídolos, talvez imagens, mas o ídolo que vem disfarçado de trauma, que vem disfarçado de chateação. Nesse momento a gente vai elevar a nossa voz a Jesus. Eu queria que em uma só voz aqui nós declarássemos, sim, que Jesus é o Rei do nosso coração. Que a gente convide Jesus, que a gente reforce a nossa firme convicção de que Ele é o fogo que arde nas nossas veias, é a nossa motivação de todos os dias, que reina no centro do nosso viver. Vamos cantar? Canta comigo. Vamos fazer desse momento um momento de convicção, de restabelecer a nossa aliança com Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo é
que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. E do meu coração seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Amém. Jesus, nós abrimos a porta do nosso coração. E sim, sonda os nossos corações. E vê, Jesus, se há conduta, se há alguma conduta que não te alegra. Jesus, nós te convidamos, nós dizemos que o Senhor é aquilo que nos impulsiona, o vento nas nossas velas, aquilo que nos move, aquilo que nos mantém em caminho para frente. Jesus, que a sua palavra venha em poder, em espírito, com convicção, todos os dias da nossa vida. Que por meio do seu evangelho, a gente entenda que todos os dias nós fazemos e temos que fazer o exercício de tirar os ídolos que insistem em voltar para o centro da nossa vida, que insistem em tomar o seu trono no nosso coração. Nos ensine, Jesus, e nos ajude a ter coragem, Pai.
de mexer onde precisa mexer, de dar espaço, Senhor, para que o Senhor reine, para que o centro da nossa vontade seja a sua vontade. Seja, Senhor Jesus, o centro da nossa vida. Tome, Senhor, o nosso viver. Seja o centro da nossa casa, o centro da nossa vontade. Assuma, Jesus, o lugar que é seu. Que a gente se submeta à sua vontade. Que nós estejamos com convicção clara. E que a gente se humilhe perante a sua vontade, aquilo que o Senhor deseja de nós. Amém, Jesus. Amém, Senhor. O Cordeiro que sofreu, traído pelo seu, ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, vieste redimir e perdoar a todos que se entregaram a ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Amém. É pelo sangue de Jesus que tudo está pago. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue. Obrigada, que Jesus. derramou na cruz. Nós não somos mais prisioneiros. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Cante com convicção. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já
a pedra se moveu e nada se encontrou. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. As redes sociais fazem parte das nossas vidas. Seja ao acordar, no caminho para o trabalho ou entre uma atividade e outra, estamos sempre rolando o feed, passando os stories e assistindo a centenas de vídeos de receita, decoração, carreira e tantos outros temas. Todos os dias acompanhamos milhares de posts. E se algum deles fosse publicado por Jesus? O que será que ele diria sobre a vida? E sobre a igreja? E sobre nós? A verdade é que Jesus deixou uma série de posts publicados para nos ajudar a seguir em frente, manter o foco e lidar com os desafios da nossa jornada. Cada uma dessas publicações são um convite para conhecermos mais e melhor o próprio Deus e entender o que ele pensa das pessoas e da igreja. Você já leu o post de Jesus? Boa noite, Radiação. Muito bom estar aqui com vocês para a gente continuar a série Posts de Jesus. A gente está chegando ao 3º episódio para a gente falar sobre um assunto interessante, que daqui a pouco eu revelo. Seja muito bem-vindo, você que está em casa também nos acompanhando. Você que, às vezes a gente diz assim, você que não veio por causa da chuva, talvez você não veio por causa do calor. Você que não veio por causa do calor, de tão quente que os últimos dias estão, né? É muito bom recebê-los aqui para a gente continuar pensando nessa série. Eu quero começar esse episódio com essas duas mulheres postadas aqui à frente. Eu acho que elas foram pauta das notícias dessa semana. Elas estavam presentes nas notícias, nos comentários, por motivos diferentes. E eu queria rapidamente falar sobre elas, do ponto de vista tanto da situação, das situações que aconteceram, e de alguma forma como é que elas se conectam à série, né? A Valeuska que está aqui, e se eu não me engano é exatamente assim que fala, Valeuska, porque eu lembro dela do tempo do vôlei, quando ela era uma das ponteiras da seleção brasileira de vôlei feminino. Pelas notícias que temos até agora, uma vida relativamente normal. Ela tinha acabado de sair de uma escola, inclusive, na qual ela deu uma palestra, lançando produtos, um chocolate fitness que está sendo testado, inclusive, pela Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, outros projetos pessoais. A mãe dela, estava lendo aqui há pouco, relatou num dos seus últimos encontros, que foi há uma semana atrás, no sábado anterior, dizendo: eu encontrei a ela numa festa na casa do meu outro filho, irmão dela, e aparentemente estava tudo bem, nada, nenhum sinal de sofrimento, É estranho, porque até agora a investigação policial aponta para suicídio, do 17º andar de um prédio. Os dias dirão se aconteceu alguma coisa, um outro tipo de crime, ou se realmente foi um suicídio silencioso, de alguém que
de repente não dava mostras e sinais. É bem verdade, o marido veio dizer a público que eles estavam enfrentando crises e passavam a pensar no divórcio. Mas, de repente, todo um planejamento de vida, toda uma estrutura de vida que se encerrou numa queda de um prédio. A Luísa Sonza, num outro contexto, uma menina que tem lá o seu estilo de música, que, na verdade, causa para muita gente algum tipo de estranheza, uma postura que talvez a gente poderia dizer que não deveria ser exemplo para muita gente, nas músicas que compõe, na forma como se comporta em tantos aspectos, mas reconheço nela uma menina em busca de amor, em algumas outras músicas, em algumas outras letras, e agora mais recentemente, num namoro de 4 meses, quando compõe, por incrível que pareça, nesse mundo que a gente vive, a música mais ouvida no último mês no Brasil é a música que ela compôs para o namorado dela, que já não é mais namorado. O Chico. Um relacionamento que durou 4 meses e uma canção. E uma canção em que, talvez diferente de tantas coisas que ela mesma defende, ou defendia, mas aí brota do coração dessa menina, dessa jovem garota, apesar da fama, apesar de toda uma construção que tem ao redor dela, de mídia inclusive, mas ela não deixa de ser uma pessoa, uma mulher, e ela canta nessa canção a monogamia, né? Dizem que a monogamia é algo do passado, é cafona, mas eu quero. Não lembro a letra, mas ela diz que ela assume a monogamia e entende que é o melhor, independente do que os outros pensam. E penso que ela assume porque ela pensa ter encontrado o amor da vida dela, o amor da vida dela. E, de repente, esse rapaz, que também não dá para julgar e saber a história, só do que a gente ouve e lê, mas foram talvez as 2 notícias que mais impactaram a gente aí durante a semana, do ponto de vista das personalidades, mas que parece que atraiu em algum lugar ali no Rio de Janeiro, e ela vem publicamente na Ana Maria e expõe a traição, expõe o seu sentimento em nome da avó, da mãe, das tias, em nome de todas as mulheres que em algum momento já se sentiram traídas. Penso que são 2 histórias que mostram para a gente o final de alguma coisa, mostram para a gente a decepção que a vida apresenta para as pessoas, mostram para a gente que a realidade do amor e a realidade de uma vida que parece que está bem, de sucesso, construindo uma carreira pós-vôlei, uma menina que também tem lá o seu sucesso por conta das suas músicas, mas de alguma forma uma sofre e chorando diante do Brasil num programa de televisão, e a outra faz muita gente chorar porque aparentemente do nada deixou a sua vida, encerrou a sua vida. Primeira coisa que eu gostaria de dizer em relação ao assunto: fique atento a quem está perto de você. Tente encontrar sensibilidade para essas realidades, porque às vezes os sinais são pequenos demais e a gente precisaria ter maior atenção uns aos outros. A vida é tão corrida e a gente não consegue fazer isso muitas vezes. E o caso da Valeuska é mais um desses casos que parece que está tudo bem, mas talvez tenha um grande problema sendo formado ali no coração. E às vezes você pode ser instrumento de Deus, do amor e da graça de Jesus, perto de alguém que trabalha com você, que anda com você, que você acha que está tudo bem, e às vezes você acha que não precisa falar nada, você acha que não precisa ajudar, você acha que talvez vai até receber mal uma fala sua, mas talvez você pode ajudar alguém a sair de um grande buraco emocional. No segundo caso, me chama a atenção aquilo que mais nos interessa hoje aqui. A incapacidade, ou melhor, a capacidade humana de não cumprir com as suas promessas. Essa garota compõe uma música para um garoto que provavelmente lhe fez promessas. Provavelmente lhe vendeu algo, lhe propôs algo que ela falou: pronto, achei a pessoa, pronto, agora eu estou tranquila. E de repente ela se vê na situação em que estava por conta
da terrível arte de dar desculpas. Quem ouvir a declaração dela na Ana Maria vai ver quantas desculpas talvez o garoto tentou dizer para ela para que ela não revelasse o que ele fez, ou que eles pudessem continuar o relacionamento deles, e ela vai desmontando cada uma dessas desculpas a partir do seu discurso ali naquele programa. Mas hoje eu gostaria de falar dessa preocupação de Jesus com a gente, a preocupação de Jesus com o nosso coração, com a nossa forma de ser, dessa arte de dar desculpas. É o caminho mais fácil. Diante das situações comprometedoras, a gente inventa desculpas, a gente tem sempre uma desculpa para não cumprir com um compromisso, ou para não fazer algo que prometemos para alguém, ou para não fazer algo que prometemos para nós mesmos. Quantos de nós já pagamos a academia 6 meses sem aparecer lá uma vez? Quantos de nós nos comprometemos a fazer alguma coisa e não cumprimos? Quantos de nós somos assim? Eu acho que a maioria de nós temos essa dificuldade, e eu me incluiria nisso. Eu me incluiria dentre aqueles que levantariam a mão para dizer assim, já fiz, já falei, já tentei começar várias coisas na minha vida, e para. E aí a gente dá uma desculpa, a gente inventa uma desculpa, e a desculpa vira um mecanismo de defesa para as nossas crises, a desculpa vira um mecanismo de defesa para as coisas que dão errado, a desculpa vira um mecanismo de defesa para a gente não assumir, não, eu que errei mesmo, o erro foi meu, a falha foi minha, eu não tenho justificativa, eu não tenho o que dizer. Hoje a gente tinha um compromisso, 9 horas da manhã, eu iria falar para um grupo de mulheres, eu e a Paula, na verdade, um grupo de 50, 55 mulheres, que são pastoras, que trabalham pastoreando pessoas em todo o Brasil, e a gente tinha essa missão hoje, 9 da manhã, correria para sair de casa, para organizar tudo, para sair de casa, o local era mais ou menos 50 minutos da onde a gente mora, então para chegar 9 tinha que sair 8h10, estourando, e a gente saiu de casa umas 8h30. Para que eu não dê desculpas, mais culpa minha do que dela. Mas a organizadora do evento chama Célia. Falei, Paula, pega o celular, envia uma mensagem para a Célia dizendo que a gente vai atrasar 15 minutos. No Waze marcou ali 15 minutos. Se eu fosse mandar aquela mensagem, Paula nem sabe disso. Mas eu falei, Paula, manda você a mensagem. Se eu fosse mandar o áudio, a mensagem, eu ia, Célia, tudo bem? Sabe o que é? Aconteceu um imprevisto na hora de sair de casa. E a gente vai atrasar um pouquinho, eu te peço desculpas, porque E eu amei ver o texto que a Paula publicou. Célia, vamos atrasar 15 minutos. Ponto. Como foi? Foi mais amorosa, mas não teve nenhuma desculpa. A gente vai brigar agora. Ela não inventou desculpas. Ela não ficou dizendo que o pneu do carro deu um problema, que a gente teve que parar para abastecer, que o filho acordou com dor de cabeça, que a gente teve um imprevisto, porque aí entra no campo do será que aconteceu e a gente não fala. Ela simplesmente falou, Célia, a gente está atrasado, 9h15 no máximo a gente chega, algo assim. Eu não quis parecer grosseiro a mensagem da Paula, mas a mensagem da Paula foi sem inventar uma desculpa. Muito própria da maioria de nós, que diante de uma situação que a gente falha, a gente tenta achar uma desculpa. Talvez para adiar um problema, talvez para não resolver uma situação, a gente dá uma desculpa do tipo que a gente vai resolver, um dia a gente resolve, ou pelo medo, porque a gente tem medo do que vai acontecer diante do fato da gente não cumprir com os nossos ideais. A verdade é que o ser humano tem essa terrível capacidade de viver dando desculpas, e essa é uma preocupação de Jesus, quando ele escreve o seu 3º post para essa cidade, Pérgamo. Hoje, ela é um sítio arqueológico ali na Turquia, ela está a mais ou menos 100 quilômetros da cidade de Éfeso, e ela é um sítio realmente arqueológico. Esse é um dos locais que os arqueólogos pesquisam e estudam
Esse aqui provavelmente são as ruínas do templo para Atena. E é em Pérgamo que tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ou que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma estátua de Zeus de mais ou menos 13 metros de altura. É nessa cidade, uma cidade que é uma colônia imperial, em que o governador, inclusive, daquela região, da Ásia Menor, vivia em Pérgamo, a residência dele era em Pérgamo, e o trabalho dele acontecia em Éfeso, a cidade principal dessa província. E é lá em Pérgamo que Jesus, a gente já falou um pouco sobre a preocupação de Jesus em relação ao amor, que é uma marca, deveria ser uma marca pessoal dos seus seguidores. No primeiro post de Jesus, Jesus diz assim, vocês abandonaram o primeiro amor. No segundo post de Jesus, para Esmirna, ele apresenta uma outra característica, ou talvez uma outra situação, que todo seguidor dele precisa aprender a enfrentar, que é o sofrimento. Se você não assistiu o segundo episódio, dá uma olhada nele lá no YouTube. Ele apresenta como ele lida, ou como ele se preocupa com aqueles que sofrem, com os seus seguidores que sofrem. E aqui nós vamos conhecer as preocupações de Jesus para quem vive dando desculpas. Escreva a Pérgamo, ao anjo da igreja. Assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Vejo onde você vive, bem debaixo da sombra de Satanás. Mas você continua ousado em meu nome. Nunca negou o meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, minha testemunha que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Nós temos pouquíssimas informações, para não dizer nenhuma, desse Antipas. Se semana passada a gente falou um pouco sobre o Policarpo de Esmirna, que é muito bem historiada o seu testemunho e a sua morte. O Antipas, a gente sabe muito pouco ou quase nada do Antipas, mas Jesus aponta no início da carta que eles vivem num local muito difícil, em que é reconhecido esse local onde eles vivem como o local que está debaixo da sombra de Satanás, o local onde ele reside, o território que é dele. E eles foram fiéis como Antipas. Aí vem algumas preocupações. Mas por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque, atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? Balaão é um profeta do Antigo Testamento. Ali no período em que os judeus saem de Israel, os hebreus saem de Israel em direção à Terra Prometida, o período que a gente conhece como o Êxodo e o tempo no deserto. Nesse tempo no deserto, na caminhada, eles passam por alguns lugares e, num dado momento, eles passam na região dos Moabitas. O rei Moabita de lá, então, era Balaque. Ele é o rei. E esse rei Balaque chama Balaão e paga para Balaão profetizar contra o povo. Balaão sobe no monte. A ideia de profetizar contra era a ideia de alguém que ia subir no monte e proferir maldições contra aquelas pessoas que estavam passando ali embaixo, para que elas fossem no seu caminho amaldiçoadas e tivessem dificuldades de continuar a sua caminhada e não conseguissem prosseguir. É interessante que o texto bíblico conta para a gente que Balaão, cada vez que ele tenta, em cima desse monte, proferir maldições contra aquelas pessoas que estão passando embaixo do monte, ele não consegue. E da boca dele só saem palavras de bênção, palavras que elogiam, palavras que dizem o quanto eles são amados e protegidos por Deus. Só que o Balaão, ele tem um detalhe importante. Ele precisa conseguir fazer alguma coisa, porque ele precisa receber o seu dinheiro, que o Balaque está pagando para ele, o rei. Então, como ele não consegue, ele propõe uma coisa para Balaque e seduz Balaque, como diz esse texto. Mande algumas mulheres moabitas entre os israelitas, porque eles vão trair as suas esposas. E isso vai gerar confusão nos arraiais, nos acampamentos deles. Isso vai amaldiçoá-los. É nesse contexto que Jesus fala assim: por que vocês tolera gente que é como Balaão, gente que parece que se aproximou de Jesus, mas tem sempre uma desculpa para viver fazendo as coisas como sempre fez. Gente que se aproximou de Jesus,
mas tem sempre um porquê. Continua vivendo em práticas que talvez só atrapalham, só complicam a sua vida. E essas pessoas, de alguma forma, são toleradas nessa comunidade. E há um receio por parte de Jesus que outras pessoas, motivadas por essas pessoas, acabem se tornando também pessoas que, apesar de serem seguidoras de Jesus, comecem a dar mais desculpas. E por que você se relaciona com os nicolaítas, que fazem o mesmo? Nicolaítas, é muito provável que a ideia desse texto é assim: tem lá o pessoal que pensa como Balaão, que oferece seduções diversas para o povo de Deus, e agora parece que os nicolaítas são esse pessoal. Na verdade, não tem seguidores de Balaão lá, o que tem são os nicolaítas, discípulos de Nicolau, que pensam que a vida com Jesus ou com Deus é a vida espiritual. É como eu me comporto no espírito. O que eu faço na carne, o que eu faço no corpo, não tem valor algum. Porque o corpo é matéria, e matéria será destruída. O que vale é o espírito. É uma leitura de uma religião meio em que nós temos que proteger o espírito e aproveitar tudo da carne. Então, não importa se a gente se alimenta bem, não importa se a gente é infiel, não importa se a gente mente no trabalho, não importa se a gente tem um comportamento na carne negativo ou prejudicial a nós e às outras pessoas, porque o que vai ser salvo, ou o que vai se encontrar com Deus, é somente o Espírito. Nada mais distante do cristianismo, em que defende absolutamente o valor do corpo, como inclusive templo do Espírito, e como aquele lugar que a gente manifesta o próprio estilo de vida do reino de Deus. Então, o nicolaíta é alguém que, por pensar mais ou menos como Balaão, sugere que é possível viver diante de Deus, mas ter todas as desculpas para viver de uma forma que não o tenha como Senhor, como Rei da sua vida, como cantamos. Chega, não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los com as minhas palavras afiadas como espada. Seus ouvidos estão abertos, então ouçam. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Vou dar um maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com seu novo nome secreto. Se eu pudesse dar um nome para esse post de Jesus, é quando as desculpas surgem, ou quando as desculpas surgirem. Porque Jesus se importa com uma vida que vive dando desculpas, é um seguidor de Jesus, mas vive dando desculpas no compromisso com a pessoa de Jesus, e com o quanto o compromisso com Jesus afeta toda a nossa existência, não somente o nosso espírito, o quanto a vida com Jesus afeta a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, não do ponto de vista de uma moralidade legalista, em que a gente é obrigado a fazer isso, aquilo, e não pode fazer aquilo ou aquilo outro, mas do ponto de vista de uma transformação que um seguidor de Jesus vai passando a ponto de ser luz, a ponto de ser diferença, a ponto de ser referência, a ponto de ser alguém que faça, de alguma forma, algo para a vida das pessoas, que apresente uma paz e uma capacidade de viver para além do sofrimento, amando as pessoas, enfim. Essa transformação de Jesus deve afetar toda a vida de uma pessoa, mas parece que Jesus está preocupado com aqueles que se relacionam com Ele, mas encontram desculpas para viver ao estilo do nicolaíta, ao estilo de Nicolau. O que vale é o espírito, e o corpo eu não preciso cuidar. Por que ele se importa? Eu queria citar um outro texto de Jesus, quando ele está diante de algumas pessoas, num banquete, e ele conta essa parábola, ele conta essa ilustração. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto.
para você entender a lógica desse período, um convite de casamento, por exemplo, um convite de uma grande festa, de um grande banquete, é avisado com cerca de um mês de antecedência. Mas quando tudo está pronto, como esses convites nessa cultura mais rural, nessa cultura de pequenas vilas, acontecem dentro de cidades pequenas, que um arauto, uma pessoa pode sair no meio das ruas, avisando as pessoas, não tem um WhatsApp, não tem uma outra forma, essa pessoa sai, venham, está tudo pronto, está pronto o banquete, pode vir, vamos, a mesa está posta, mais ou menos isso. Então, para você entender que essas pessoas já têm um compromisso com a festa, essas pessoas não foram pegas de surpresa para essa festa. O texto, quando a gente olha sem o conhecimento do contexto cultural, dá uma ideia de que de repente alguém fez um banquete e saiu e avisou, tem uma comida lá, quem quiser vá. Não! Esses convidados, eles já eram convidados da festa antes. Certo homem preparava um banquete e convidou muitas pessoas. Essa é o que para Jesus, contando, fica muito fácil deles entenderem, para a gente se perde. Esse convidou muitas pessoas está no passado, um mês antes. E essas pessoas no RSVP lá, Responsive vous plaît, responderam, eu vou, pode marcar meu assento. Porque cabe uma quantidade de pessoas. E esse senhor convidou algumas pessoas. E as pessoas aceitaram. E ele fez comida para aquela quantidade de pessoas. Porque as pessoas confirmaram. É ruim demais quando você convida alguém e ela desmarca em cima da hora. Não é? É ruim demais quando você se prepara para uma coisa e aquilo que você preparou não acontece. Porque você se planejou. Porque você investiu tempo, dinheiro, dedicação. É isso que está acontecendo aqui. Esse último convite, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. O que o texto está dizendo é assim, na hora de começar, o servo saiu para todos aqueles que responderam positivamente ao chamado. Pronto, está pronto. Venham, pois, tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, apresentar desculpas. O primeiro disse, puxa, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Foge a nossa compreensão aqui também. Mas não foge muito. Quem que compra uma propriedade sem ver? Quem que compra um apartamento sem, no mínimo, ter entrado ou mandado alguém entrar lá? O apartamento que eu morava, a pessoa que comprou mudou para a França. Então ele não viu, mas ele mandou. O pai, né? E a mãe, se eu não me engano, olhar o apartamento e falar, filho, pode comprar. Isso não faz sentido naquela cultura. Eles estão claramente diante de uma pessoa que está dando uma desculpa esfarrapada. Ninguém, um judeu ainda, judeu que é bom com o negócio de dinheiro, que é bom com o negócio de negócio, que é bom com essa coisa. É difícil conhecer um judeu que não está bem de vida. Eu acabei de comprar uma propriedade, preciso ir lá ver. Peço desculpas. E ele não vai. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. A mesma coisa. Ninguém compra um carro em sã consciência, sem testar o mecânico, principalmente se for usado. Sem conversar com algumas pessoas, dar uma olhada no gravame e tudo isso que quem compra carro faz. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. A comunidade é muito pequena. Ninguém marca 2 festas tão próximas assim. Esse acabo de me casar é mais uma daquelas desculpas de alguém que, por algum motivo, desistiu de ir na festa. Bom, o texto vai continuar e Jesus vai apresentar assim, convidem, vão pela cidade e chame os pobres, chame os aleijados, chame aqueles que estiverem com fome para comer do meu banquete.
porque a mesa está posta e a gente não vai jogar a comida fora. Se os meus convidados não vierem, chame quem quiser vir, porque a casa vai ficar cheia. Essa é a conclusão da parábola de Jesus. Não é o nosso assunto, mas ela fala muito sobre nós, que não somos judeus. Essa parábola, de alguma forma, aponta para o povo de Deus, que começou a dar desculpas para seguir ao próprio Deus, para conviver no ambiente do banquete de Deus. E aí o texto diz assim: esse banquete vai ser para os pobres e aleijados. Eu e você, gente que não fazia parte desse povo de Israel, mas passamos a fazer parte por causa de Jesus. Jesus chamou gente como eu e você, que talvez não tinha o merecimento que um judeu tem para fazer parte dessa mesa. Mas é muito interessante a conclusão desse texto. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esse é um dos poucos textos duros de Jesus, bem duros. Tem outros, mas esse é um daqueles bem duros, porque ele fere o coração da maioria de nós. Como assim? Não entendi, Júnior. Então não é para mim que você tem que perguntar, é para Jesus. Como assim, Jesus? Se alguém vem a mim e ama mais o pai, a mãe, a mulher, o filho, irmão, irmã, e ama mais a própria vida, mais do que a mim, não é meu discípulo. Porque Jesus se importa. Porque na relação com Jesus não cabe desculpas. A relação com Jesus nos convida a uma relação que nada se interpõe a essa relação. Nada pode se interpor à sua relação com Jesus. Cada desculpa que você dá, cada amor que entra na frente desse amor, ele de alguma forma te tira e te cria desculpas. Te cria a possibilidade de viver uma relação com Jesus em que você talvez queira o melhor dele, mas no seu tempo, do seu jeito, e nunca do jeito dele, na construção que ele está fazendo na sua vida, mas sim exatamente a forma como você gostaria que fosse. Então, se você não quer ir no jantar, você não vai. Você arruma uma desculpa e não vai. Você se relaciona com ele pragmaticamente, a partir daquilo que ele pode oferecer, a partir daquilo que ele oferece como Salvador, mas tem dificuldade de se colocar como cantamos: Rei do meu coração, seja o vento das minhas velas, seja o fogo em minhas veias. Dito isso, antes que você levante e vá embora, eu preciso esclarecer que esse texto de Jesus não quer dizer que eu precise não amar a minha mãe e meu pai, que eu não possa e não deva amar a minha esposa e os meus filhos, que eu não deva cuidar da minha própria vida, que eu não deva me amar pessoalmente. Não. O problema é a ordem das coisas. O problema é como as coisas se organizam. O problema é a prioridade. O problema é quem ocupa o trono e as demais coisas sendo acrescentadas. É uma outra frase de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quem coloca Jesus em primeiro lugar, você precisa entender isso, e eu peço a sua atenção. Quando Jesus ocupa o primeiro lugar, se alguém vem a mim, se alguém vem a Jesus e o ama acima de tudo isso, a conclusão contrária, ou a conclusão olhando por um outro ponto de vista do mesmo texto, a conclusão positiva do texto é que esse é discípulo. Se alguém ama Jesus acima de todas as coisas, se alguém colocou Jesus como centro e senhor da sua vida, esse é discípulo. Por que esse é discípulo? Porque esse realmente aceitou o convite de andar com Jesus e comer do seu banquete. Um seguidor de Jesus que toma essa decisão, não há amores concorrentes, mas também não faltará amor. Porque
É da mesma boca que saiu assim: portanto, amem-se uns aos outros. E digo mais: amem os seus inimigos. Jesus se preocupa com as desculpas porque as desculpas de amores concorrentes, elas vão sempre fazer você colocar coisas na frente do que não é para colocar. Tem algumas situações que ninguém, nem nada está na frente dos meus filhos. Mas se eu viver nessa de amores concorrentes, os meus filhos em algum momento faltará amor para eles. Não há nada, nem ninguém que deveria estar acima da minha esposa no relacionamento. Eu aprendo, já disse aqui no Radiação e digo para quem eu puder dizer quando faço o curso de noivos, é o principal amor, é o amor do marido e da mulher, porque os filhos vão embora, os filhos vão construir a sua própria existência. Nesse sentido, nada deveria concorrer com o amor que eu deveria oferecer para minha esposa e ela para mim. Um discípulo de Jesus não passa o risco, ou pelo menos alinha as coisas, porque não há amores concorrentes. O problema não é amar essas coisas ou amar a própria vida. O problema é o lugar que essas coisas ocupam e onde elas estão. E aí, a gente chega nas razões pelas quais a gente dá as desculpas. E Jesus, ele é muito claro nesse texto. Se enquanto o primeiro texto fala de essência, aquilo que você é, e você deveria ter uma marca, que a marca é amor. Enquanto o segundo texto fala de uma atividade, e essa atividade vai envolver algum tipo de sofrimento, esse terceiro post de Jesus aponta para onde a gente vive. E ele diz assim: eu sei onde você vive, no território de Satanás. Olhando para o contexto de Pérgamo, Pérgamo é uma cidade das mais idólatras do seu tempo. Ela tem, fora o culto ao imperador, que era um culto espalhado em todo o Império Romano, ela tem uma das 7 maravilhas do mundo, a estátua de Zeus, e lá tem um templo para Zeus. Lá tem um templo também para Atena, a deusa da sabedoria. Lá também tem um templo para o Dionísio. Quem é o Dionísio? É o deus Baco da cultura romana. É a ideia das grandes festas regadas a vinho. E também tem o Esculápio. Quem é da área da medicina sabe que o Esculápio até hoje representa a medicina com aquela cobrinha, com aquela taça. Tudo se origina nesse Esculápio aqui. É um deus da cura. Jesus diz assim: eu sei onde você vive. Se você lembrar, essas cartas são lá para aquele tempo, mas de alguma forma na sua composição geral. E vai chegar o momento da gente dar uma olhada para a composição geral dessas cartas. Elas apontam para os seguidores de Jesus em todos os tempos. Mas o que Jesus está dizendo é assim: eu sei que vocês vivem num lugar bem difícil. E eu sei que vocês têm vários amores concorrentes. A Paulo usou o termo ídolos. Nós temos vários ídolos concorrentes. Vários ídolos concorrentes. Eles tinham esses 4 ídolos e mais. Esses são os principais templos de Pérgamo: a Zeus, a Atena, a Dionísio e a Esculápio. Cada um deles valorizava um aspecto importante da vida. Cada um deles valorizava um aspecto fundamental da existência humana. Cada um deles apontava para algo que todo ser humano precisa. Zeus, de alguma forma, é o deus principal do panteão grego e aponta para uma ideia de espiritualidade. Mas o Zeus, ele tem, na cultura grega, é só você estudar um pouco, o comportamento de Zeus é um comportamento quase que humano. Zeus é quase que um homem cheio de poderes, é um Superman, mas cheio de defeitos. Portanto, a relação da espiritualidade com esse Deus cheio de defeitos é uma relação pragmática, é uma relação de receber algumas coisas de Zeus, mas nenhum compromisso efetivo com se parecer com Zeus, porque na verdade Zeus é que se parece com a gente. Zeus, na cultura grega, de alguma forma é a projeção humana de alguém que tem superpoderes. Espiritualidade pragmática. Nicolaítas. Gente que procura Deus porque sabe que Ele pode ajudar. Mas gente que não quer andar com Deus para ficar só no que a gente conversou até aqui desses posts, no amor e no sofrimento. O templo de Atena
aponta para a grande cidade de Atenas, a cidade do conhecimento, a cidade da filosofia, o local em que a gente explora o melhor do mundo, que a gente compreende melhor o mundo, que a gente estuda melhor o mundo, que a gente está preparado e capacitado para agir no mundo e trabalhar no mundo. De alguma forma, esse é um outro ídolo. A Paulo citou alguns, eu estou citando outros agora. O conhecimento, a capacidade de agir no mundo, é um tipo de desculpa para deixar de reconhecer o lugar de Deus. É um tipo de espaço que a gente vai construindo em que parece que no mundo natural, de eventos tão complicados, de tantas tragédias, de tantas explicações científicas para o calor absurdo que a gente está passando, se fosse talvez há 1000 anos atrás um calor absurdo como esse, naturalmente todos aceitariam: Deus está castigando Campinas. Deus está castigando Campinas, fizemos alguma coisa, vamos sacrificar um animal aqui, para ver se Deus tem misericórdia de nós e chove. Hoje não. Hoje a menina chega no Jornal Nacional, tem um vento vindo, um furacão, e por isso o calor, a chuva vai chegar tal dia. Não é Deus mais. Clima-tempo. A gente não ora para chover, a gente abre clima-tempo para ver se vai chover. A gente não ora para quando vai para a praia ter sol, a gente checa se de sexta a segunda vai estar sol. Porque a gente idolatra o conhecimento. Algumas pessoas tornam o conhecimento o seu trono. O trono da sua vida está baseado no conhecimento. Dionísio. Dionísio é o mais óbvio. Aquelas festas que chamavam bacanais na cultura romana, na cultura grega. O deus dessas festas é o Baco e é o Dionísio. Muito vinho, muita alegria, muita risada, muito divertimento, muito prazer, muita sexualidade desenfreada, glutonaria, tudo que você imaginar está ligado ao culto ao Dionísio, do ponto de vista do prazer pessoal. Tem algumas pessoas que querem andar com Deus, mas têm dificuldade de abandonar prazeres que são destruidores da alma, do corpo e das relações. Eu estava ouvindo um podcast essa semana, numa comunidade lá na Zona Leste de São Paulo, como disse o próprio rapaz que falava, na periferia, que o rapaz chegou na igreja, seguidor de Jesus, com a perna enfaixada, e o pastor perguntou: rapaz, o que aconteceu com você? Pastor, tomei um tiro. Como assim tomou um tiro? Não, pastor, o senhor sabe, né? Eu sempre vivi no crime, no roubo. Desde que eu me converti, eu não roubo mais com arma de fogo, só com pau. E aí o cara que eu fui roubar tinha uma arma. O exemplo chega a ser esdrúxulo, mas de alguma forma, na medida em que o prazer ocupa o lugar de Deus na sua vida, na medida em que ter prazer e se sentir bem sempre é o seu ideal de vida, na medida em que a gente não consegue entender que alguns prazeres vão nos fazer mal, na medida em que a gente tenta conciliar, seguir a Jesus, e de uma forma nicolaíta, que o termo agora já está claro para todo mundo, a gente entende que dá para viver idolatrando o conhecimento, idolatrando uma espiritualidade pragmática, idolatrando o prazer, nós nos encontramos com esse lugar difícil, um território onde o inimigo das pessoas, Satanás significa adversário, um território em que esse inimigo de Cristo Jesus tem controle, e ele tem controle a partir desses amores concorrentes. Esculápio. Saúde física. Culto ao corpo.
capacidade de viver, e sendo que o seu corpo é o mais importante para você, a sua beleza, o seu cabelo, os seus músculos, a sua condição estética, saúde. Veja, parece que eu falei mal de espiritualidade e conhecimento, prazer e saúde. Antes que você vá embora com o conceito errado. O problema não são essas coisas. São essas coisas se tornarem ídolos. São você cultuar essas coisas. É óbvio que a gente precisa de Deus de forma pragmática. Às vezes a gente precisa de uma bênção de Deus e às vezes não pode demorar e a gente ora e a gente espera. É importante abrir a mente para o conhecimento. A gente não pode ser bobo de ninguém, muito menos de homens religiosos que às vezes subjugam, escravizam pessoas. Nós precisamos de prazer, descanso, alegria, tempo de relaxamento. Nós somos dependentes de saúde física e emocional. Esse lugar se torna um trono de Satanás e as nossas cidades, de alguma forma, são assim, porque, como Pérgamo, essas coisas se tornam ídolos que são concorrentes para o seguidor de Jesus. Se alguém ama essas coisas mais do que a Jesus, a preocupação de Jesus é que essas pessoas não são seguidoras de Jesus. Perdi aqui, por algum motivo não está indo. Se puder passar para a minha tela. Foi. O que fazer, gente, para a gente concluir? Jesus ele está preocupado com as nossas desculpas, preocupado com esses amores concorrentes que ocupam o lugar de Deus. Não porque eles não têm valor nenhum, pai, mãe, irmãos, ou conhecimento, espiritualidade, saúde e prazer. Nesse texto, várias vezes se repete a expressão: eu sou aquele que tem uma palavra como uma espada de 2 gumes afiada. Eu vou vir com vocês com a palavra afiada. A ideia da palavra se repete algumas vezes. O que eu faço diante dessas minhas desculpas? Talvez você tenha as suas, seja elas as que citamos ou outras. Jesus ele aponta para a ideia de que isso é possível ser vencido a partir da relação com a palavra, da relação com o próprio Cristo. Até porque são 2 as expressões. A primeira anterior, quando ele fala ainda daqueles que não estão inventando desculpas, ele fala assim: vocês como Antipas não negaram o meu nome, nunca negaram o meu nome. É gente que está no banquete. É gente que entendeu o que é essa relação com Jesus. É gente que entendeu que não há amores concorrentes com Jesus e todos os demais amores estão organizados, porque em Jesus a gente vai aprender a amar até o inimigo. A gente vai aprender a não odiar as pessoas. A gente vai aprender o perdão às pessoas. A gente vai aprender a generosidade. Quem vive em Jesus vai conseguir organizar a sua vida. Então, assim, é muito difícil isso. Eu sei disso porque eu acho que essa é uma experiência pessoal que vale para mim e vale para tantos de vocês. A gente anda com Deus, ouve a sua palavra, canta canções, às vezes se sente mais tocado ou menos tocado, mas a gente começa a semana, entra o dia a dia e a gente já entrou numa confusão aqui, numa confusão ali, o nosso coração se chateia acolá, nós não suportamos o sofrimento aqui, parece que a gente não é seguidor de Jesus, parece que a gente não consegue ficar discípulo de Jesus, porque talvez amores concorrentes são maiores do que o amor de Jesus e a gente não aceita o sofrimento, e a gente quer as coisas do nosso jeito, e a gente precisa da saúde, e a gente precisa da solução, e a gente precisa do prazer. Então, não que a gente não precise de nada disso, mas a gente desorganiza tudo, e ao desorganizar tudo, parece que a gente nunca consegue. A gente escolhe Jesus para ensinar a gente a viver, mas a gente não vive do jeito que Jesus quer que a gente viva. E aí ele aponta para a relação com ele e para a relação com a palavra. Esse texto está em Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, junta-me e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Para que Jesus ocupe o lugar
Toda essa carta está baseada no lugar. Eu sei onde você vive, no território de Satanás. Para que no trono da sua vida não estejam os amores concorrentes de qualquer ídolo, da cultura e do tempo, das emoções. Você não vai sair desse lugar, a não ser que você está com viagem marcada para mudar de Campinas, de Hortolândia, de Americana, de Sumaré, daqui da região, de Valinhos. Você não vai sair dessa cidade. Você vai continuar vivendo em cidades onde ali é território do adversário, sempre com amores concorrentes à sua disposição. Para que Jesus tome o lugar dele. O lugar que é único. Ninguém que é meu discípulo, que ama pai, mãe, irmão, saúde, espiritualidade, prazer, sabedoria, trabalho, dinheiro, que ama mais essas coisas do que a mim, é um seguidor. Aí ele fala assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. A forma como Jesus se apresentou na carta a Pérgamo. Eu sou aquele que tem a palavra afiada como espada de 2 gumes. Que divide, que penetra, que julga pensamentos e intenções do coração. O problema não é ter prazer, o problema não é amar o filho, o problema não é amar a própria vida, o problema não é cuidar da saúde, o problema não é ir na academia, o problema não é trabalhar muito, o problema não é ser uma pessoa extremamente sábia e conhecedora de muitas coisas. O detalhe é que Jesus convida esses seguidores deles a deixarem que a palavra analise, sonde o coração, sonde as intenções do coração, o que está por trás daquilo que você faz, o que está por trás dos seus amores, o que está por trás das coisas que te encantam. Essa é a preocupação. Nesse sentido, daqui a pouco a gente vai orar e a gente vai poder deixar Deus sondar o nosso coração, se alguma dessas coisas que são tão boas e importantes, de alguma forma está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Para encerrar, se você não entendeu, eu vou tentar te dizer pela última vez o que essa carta está dizendo. É assim, eu sei que você vive num lugar difícil pra caramba, e que todo mundo chama de trono de Satanás, mas beleza, eu não aceito desculpas. Eu sei que você tem 1000 motivos na cidade em que você vive para encontrar maneiras de continuar me seguindo, mas não me tendo no trono da sua vida. Mas não é possível, porque enquanto você não organizar esses amores concorrentes, nenhum amor será pleno, nenhum amor estará organizado, nada estará no seu lugar, porque esses amores concorrentes ocupando o lugar que não é deles. Essa é a preocupação. E ele termina, porque a gente pode ser sondado pela palavra, e chegar à conclusão, eu estou errando, eu estou dando desculpas, eu coloquei coisas no lugar de Deus na minha vida. Mas ele termina essa carta apontando para um lugar seguro, para você se livrar das falhas constantes. Para eu me livrar das minhas falhas constantes. O texto termina assim, vou dar um maná secreto a todo vencedor, e também uma pedra branca inscrita com seu novo nome secreto. Faz pouco sentido para a gente essas duas expressões. O pessoal de Pérgamo entendeu e eu gostaria que você entendesse. Em gente que passou a confiar no seu próprio prazer, nos seus vícios pessoais, em gente que passou a confiar no seu conhecimento, em gente que passou a confiar numa espiritualidade pragmática. Eu vou à igreja, eu vou ao terreiro, eu vou a algum lugar, quando eu receber eu toco a minha vida. Eu não preciso disso. Para quem colocou a saúde em primeiro lugar, para quem colocou os filhos em primeiro lugar, para quem colocou, não em primeiro lugar, né, mas nesse trono único,
o que ele fala é assim: quem vencer, quem conseguir superar isso, eu vou entregar o maná escondido. Essa expressão é muito legal, o maná secreto. O que é o maná? Não sei se você sabe. Naquele mesmo período lá de Balaque e Balaão, o povo de Deus andando no deserto, a água e a comida eram escassas. E Deus decidiu providenciar a alimentação para o povo todos os dias. E todos os dias, ao cair do orvalho, todas as manhãs, quando o povo de Israel acordava, eles iam perto da queda do orvalho, das plantas, e tinha um negócio que eles chamaram de maná. Maná significa mais ou menos o que é isso. Tinha lá um maná. Os melhores estudiosos falam que é tipo uma sementinha branca. Parece quase uma pipoca sem aquele amarelinho. É tipo uma sementinha que é possível daquilo virar um pãozinho, virar uma farinha, gerar um alimento. E todos os dias, de domingo a sexta-feira, o maná caía. Sábado o maná não caía. Porque sábado, desde a criação, Deus estabelece como sábado é o Shabá, é o dia de descansar. Até Deus, ele decide respeitar o Shabá para os judeus, e na sexta-feira cai porção dupla. Cai para a sexta e para o sábado. Cada vez que eles tentavam pegar mais maná do que precisava para aquele dia e guardar para o dia seguinte, apodrecia, estragava. Cada vez que no sábado eles não pegavam a porção dobrada, no sábado não tinha. Cada vez que na sexta-feira eles pegavam a porção dobrada para o sábado e pegavam um pouco mais para o domingo, 2 dias, validade em dia para o maná. Domingo, maná estragado. Isso foi uma pedagogia para o povo de Deus, e é exatamente nessa pedagogia que Jesus está falando para os seus discípulos lá em Pérgamo e para nós hoje. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a viver sob o cuidado de Deus. Essa expressão também está na nossa oração do Pai Nosso. Na oração que Jesus deixou para os seus discípulos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus provê hoje. Deus provê amanhã. Deus provê depois de amanhã. Deus provê todos os dias. Ele está pedindo para a gente que vive cheio de desculpas. Ele está dizendo assim: vence as suas desculpas, confia, entrega a sua vida, coloca Jesus num único lugar, nesse lugar em que os amores não têm concorrência, e você vai receber a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Suporte o sofrimento, suporte a dor, suporte os nicolaítas, suporte a sua esperança no conhecimento, a sua esperança na saúde, a sua esperança no seu prazer. Suporte esses amores que nos matam por dentro, pelo filho, pelo marido, pela mãe, pelo pai. Suporte essas coisas que são tão importantes. Não se deixe vencer. Suporte o seu trabalho, suporte o dia que você ganha muito dinheiro e o dia que você ganha pouco dinheiro. Suporte, não deixe essas coisas ocuparem o lugar de Deus. Porque se você vencer, você vai perceber que você recebeu o maná escondido, o maná secreto, o maná que foi guardado, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. E nesse dia, quando você recebe o maná, junto com o maná você recebe um novo nome. Ninguém que ama pai, mãe, filhos mais do que a mim pode ser meu discípulo. A pedrinha branca com o novo nome. Está escrito lá o novo nome. O novo nome. A maioria dos estudiosos concordam que esse novo nome é um nome de Jesus que vai ser seu. É um nome de Jesus que vai ser seu. É uma característica de Jesus que Ele passou para você, porque agora, como seguidor dEle, você se parece com Ele, e você recebe um novo nome de Jesus para você. Mas só vence
Ou melhor, só recebe quem vence. Quem deixa sondar o coração e entra nesse lugar seguro da provisão de Deus, da confiança em Deus. Pode estar difícil o seu casamento, pode estar difícil o seu trabalho, pode estar difícil a sua saúde emocional, pode estar difícil a grana, pode ter algumas coisas difíceis lá no seu estudo, na sua casa. Não se deixe vencer por amores concorrentes para colocar isso no lugar de Deus para tentar resolver os seus problemas. Deixa Deus, deixa Jesus tomar o lugar dele. Receba o maná e o novo nome, o nome de Jesus, para a sua vida. Deus te abençoe. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar E reina sobre minha vida, sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o
o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar. Você pode dizer: e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega. Pai de amor e graça, toda honra e glória ao teu nome. Nós não queremos, Senhor, nesse encontro nós declaramos nas canções e ouvimos na tua palavra, nós não queremos ser religiosos somente de tradições, fazer porque nos mandam fazer, mas também nós não queremos ser daqueles que dizem seguir a Ti, mas têm amores concorrentes. Eu sei que isso dói no nosso coração, Jesus, porque por vezes parece então que eu não vou mais poder amar a minha família, amar o meu trabalho, amar as coisas que eu gosto. Mas hoje a gente aprendeu que Deus há um só há um lugar para Deus na nossa vida, só a possibilidade de ter um Deus. E quando a gente tem vários ídolos, eles são nada mais do que isso, ídolos que nos ajudam em alguns aspectos e nos prejudicam em outros. Tem gente que ama demais a sua família, ama demais os seus queridos mais próximos, e tem idolatrado, Senhor, falta de perdão, tem idolatrado, Senhor, sentimentos ruins para outras pessoas que não são tão próximas assim. Tem gente que ama demais o dinheiro, e ao amar demais o dinheiro, passa a não olhar para o lado, pensando só na sua própria existência, não sendo generoso, não abençoando as pessoas que não têm a condição que elas têm. Tem gente que ama demais o seu próprio conhecimento, que tem adquirido ao longo da vida, e tem idolatrado algum tipo de arrogância, se sentindo maior ou superior a pessoas simples. Tem gente que tem idolatrado tanto a sua própria vida, que se coloca num trono tão alto, que não consegue reconhecer que por meio de tamanho egoísmo tem feito mal para tantas pessoas ao redor, pessoas que diz amar, mas não ama de verdade. Jesus, como espada afiada de dois gumes que penetra profundamente no coração, julgando pensamentos e intenções. Que a Tua palavra nessa noite possa chegar nesses lugares escondidos da nossa alma, e que a gente reconheça que essas têm sido desculpas, que essas têm sido maneiras de nós não nos submetermos ao Teu reinado. Que o Senhor tome o seu lugar, como cantamos. A gente encontra maneiras de não deixar que isso aconteça. Que a Tua palavra hoje julgue o nosso coração e as intenções do nosso coração, e a gente seja exposto, e a gente tenha coragem de nomear aquilo que a gente idolatra, das melhores coisas às piores coisas. Ajuda a gente a ir para o Teu esconderijo, ajuda a gente diante das dores da família, se esconder em Ti. Ajuda a gente, Senhor, diante da nossa saúde, por vezes frágil, a se esconder em Ti. Ajuda a gente diante do nosso trabalho, a se esconder em Ti. Ajuda a gente diante do nosso conhecimento, a encontrar em Ti esconderijo, o maná, a provisão, o Teu cuidado, a Tua presença, o Teu amor que nos abraça, o novo nome que o Senhor nos dá. Toma o Teu lugar, Senhor, e reina sobre a nossa vida. Toma o Teu lugar, Senhor, e reina sobre a nossa vida. Se alguém quiser e puder,
orar, fazer dessa canção uma oração nessa hora. Cante com a gente, toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Que Deus nos abençoe. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Hoje me render, tua vontade obedecer, eis a minha entrega. Está chegando ao final desse encontro, privilégio ter vocês aqui, que de alguma forma a palavra de Deus, as canções tenham falado ao seu coração. Semana que vem a gente vai fazer o 4º episódio dessa série, e a gente vai interromper a série Posts de Jesus. Vão ficar faltando 3 posts de Jesus, são 7 cartas. A gente conclui a série na semana que vem, pelo menos essa parte, dá uma resumida no que a gente veio até aqui. Talvez um dos posts mais difíceis é o da semana que vem, para Tiatira. E aí a gente vai fazer um mês voltado para a saúde emocional, para os cuidados emocionais, refletindo um pouco sobre alguns abusos e transtornos muito próprios do nosso tempo. E aí, depois que a gente falar, nesse período de outubro, sobre essas questões emocionais, a gente já vinha pensando ali em setembro e outubro falar sobre esses assuntos, tendo em vista o Setembro Amarelo e as preocupações do mês de outubro com a saúde emocional das pessoas. Então a gente vai dar uma pausa na série, falar sobre abusos e transtornos, e a gente volta depois para terminar a série Post de Jesus. A gente achou que ficaria uma série muito longa, 7 episódios, então a gente dividiu os primeiros 4 posts e depois mais 3 posts, tá bom? Refúgio, procure as meninas aí sempre que necessário. Um grupo desses que tenta dar esse ajuda, esse lugar seguro, um ambiente da sondagem da palavra de Deus e do amor de uns para com os outros, no caso de umas para com as outras, né? Toda semana elas têm esses encontros. Se você quiser saber mais, para, se eu não me engano, 15 a 30 anos, e aí, se você está nessa faixa aí, acesse o refúgio. Se você passou dessa fase, acesse o Transborde, está lá na nossa rede. Estou insistindo para a Paula voltar um dia com o Transborde, os devocionais que ela fez por um bom tempo aqui para a gente, é muito importante. E tudo demais que a gente tem feito aqui, continue aí na busca do nosso alvo solidário. Tem também agora, dia 21 de outubro, o pessoal está pedindo para que vocês se inscrevam, sabe aquela coisa de convidar e falar que vem? Então tá aí, Dia das Crianças, 21 de outubro, 15 horas, vai ser um dia aqui para as crianças se divertirem com esse tema aí, Jesus é massa. Semana passada eu tentei dizer o que era massa, me zoaram, então eu vou me
me limitar a dar o recado. Esse é o tema, e as meninas estão preparando, o pessoal do Kids está preparando com muito amor e carinho para as nossas crianças, tá? Inscreva seu filho para que ele participe. No mais, um bom sábado, um bom resto de sábado, um bom domingo para vocês. São Paulo campeão amanhã, se Deus quiser. Só isso, São Paulino? E amanhã é aniversário dessa moça também, a gente vai comemorar bastante o aniversário dela, tá bom? Ela é corintiana, mas amanhã vai torcer para São Paulo, né? Por causa dos seus filhos, né? Não por causa de mim, mas tá bom. Vamos orar e encerrar esse encontro. Obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade que a gente teve de estar aqui, por aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, a maneira como o Senhor cuida da gente, e a maneira como, de repente, hoje, especialmente, o Senhor falou com algumas pessoas, de maneira direta, para que elas revejam, sejam sondadas pelo Teu amor, e coloque o Senhor nesse lugar de Rei sobre a vida, vivendo para a Tua glória e louvor, e assim, amando as pessoas e as coisas da maneira correta, da maneira que o Senhor quer que isso faça bem para a gente. Dá uma boa noite para a gente, quem for sair se divertir agora, que tenha uma noite agradável, uma noite quente e agradável, os que vão para casa também, que possam encontrar tudo bem lá e possam ter o seu descanso, o seu tempo com a família, que amanhã seja um dia gostoso também, de alegria, de comunhão, cada um de nós aí perto dos seus queridos. Cuida da gente, da nossa semana. Eu sei que tem muita gente sobrecarregada com o trabalho aqui no Radiação. Ajuda a gente a lidar com o trabalho, ajuda a gente a resolver os nossos problemas, ajuda a gente a viver de tal forma que a gente confie no Teu maná, no Teu sustento, na Tua provisão, ao mesmo tempo que a gente continue trabalhando efetivamente para oferecer o nosso melhor, para ser luz aonde a gente estiver. Fica com a gente, obrigado por esse tempo aqui, no nome e por amor de Jesus, amém. Tchau, pessoal, Deus abençoe a todos.